Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Josenilson e na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo sobre os polímeros. Na aula anterior a essa, nós vimos a respeito dos polímeros de adição, certinho? Que eu falei para vocês, ao se estudar polímeros, nós temos polímeros de adição, polímeros de condensação. Eu falei que a parte 2 seria exatamente sobre isso. Então, na última aula, só relembrando aqui, recapitulando rapidinho, o que são os polímeros? Então, polímeros, ele vem do grego poli, que significa muitos, e meros, que significa partes. Então, são muitas partes, né? São macromoléculas formadas a partir de unidades repetidas, que nós denominamos aí de monômeros. Então, monômero é uma molécula aí pequena, que é a junção de vários monômeros vai gerar uma estrutura maior, uma macromolécula que nós chamamos aí de polímeros. Então, um exemplo que vocês estão vendo em tela é o etileno. Ele é o monômero, né? Tem 2 carbonos, uma dupla ligação entre eles. A junção de outro monômero, por meio da ruptura dessa ligação dupla, vai dar origem, então, ao nosso polímero, polietileno. Então, perceba que, ao final da reação química, vocês estão vendo aí um N subscrito após o parêntese. Isso daí representa a quantidade de repetição que o monômero está fazendo. Então, basicamente, ele vai de 2.000 até 100.000 repetições. Então, vamos lá. Um polímero, eu nunca vou representar ele, a sua escrita literal, a molécula inteira. Por que não? Porque é muito grande. 2.000 monômeros, 100.000. Como é que eu vou escrever isso tudo? Não dá. Então, a gente utiliza esse recurso aí dos parênteses e um Nzinho dizendo aí que ele vai se repetir N vezes, tá? Então, eu falei para vocês que os polímeros eles são divididos em naturais, que vão ocorrer aí na natureza, derivados de plantas e animais, como, por exemplo, látex, algodão, proteínas, polissacarídeos. E também eles podem ser sintéticos, que vão ser produzidos em laboratório. São obtidos por processos de polimerização, a partir de substâncias como o petróleo, bem como de seus derivados. Exemplos, polietileno, as garrafas PET aí, ó, o polietileno tereftalato, polipropileno, utilizado para fazer a tampinha de caneta, o nosso famoso PVC, certo? PVA, e utilizado também nos utensílios domésticos, como por exemplo nas panelas antiaderentes, o Teflon. Então, o polímero de adição, só relembrando, ele é constituído pela unidade básica chamada monômero, a união delas vai formar o nosso polímero, tá? Só lembrar das correntes. Corrente é formada por elo. Junção de vários elos, nós temos a nossa corrente. Então, é só fazer esse paralelo aí que vocês lembram facilmente. Então, hoje, de fato, nós daremos a continuidade por meio do estudo dos polímeros de condensação. O que são eles? Eles são formados a partir de 2 monômeros, com a eliminação de uma molécula mais simples. Então, perceba-se que polímero de adição, você só vai adicionar um novo monômero, tá? Na reação, você não vê saindo nada, não é eliminado nada. É só quebra uma ligação dupla que tem entre os carbonos e, por meio dessa quebra, é possível ligar uma nova estrutura. Aí vai encaixando até formar a macromolécula. Já nos de condensação, não. Vocês vão ter que partir de 2 monômeros, podem ser diferentes, e essa união aí, essa condensação vai provocar uma eliminação de uma molécula menor, que geralmente é a água, como vocês vão ver nos próximos exemplos. Então, um exemplo aí nós temos a baquelite, que ela é utilizada aí nos cabos das panelas. Então, nós temos essas estruturas aí de anel aromático, certo? A setinha da reação
tem o P de pressão, T de temperatura e embaixo tem os catalisadores. Na primeira parte dessa aula eu expliquei para vocês que os catalisadores são aquelas substâncias que aceleram uma reação química. Então faz com que ela ocorra de forma mais rápida. Então perceba que após a seta da reação, vocês vão ter a baquelite formada, o sinalzinho de mais e uma molécula de H2O, uma molécula de água, sendo retirada então da reação química. Tá? Então ela está sendo eliminada do sistema, formando então o nosso polímero de condensação, certo? Então a baquelite ela está presente em discos musicais, a galera mais antiga, né, os seus pais, avós, tios, com certeza já tiveram contato com um disco de vinil, por exemplo, mas ela também pode ser utilizada em tomadas, interruptores, bolas de bilhar também, tá? Bola de sinuca. Outro exemplo de polímero de condensação são os poliésteres, que eles são obtidos por reações de esterificação, né? Quando você tem um poliácido mais um poliálcool, um ácido mais um álcool, tá? Que vai gerar então o nosso polímero de condensação. Aí o exemplo, você vai ter o ácido tereftalático junto com o etileno glicol. Por meio da pressão e da temperatura e adição de catalisadores, nós vamos ter como resultado da reação politereftalato de etileno, certo? Que é um poliéster. E perceba que depois você tem um sinalzinho de mais e uma molécula de água, indicando que esse processo aí está eliminando uma molécula de água, processo de condensação, tá? Então, basicamente, vocês conseguem fazer a diferença, né? Da adição para a condensação por meio da eliminação dessa molécula aí, que possivelmente vai ser água ou ácido clorídrico. Então, em nylons, eles são resultados da condensação de diaminas com diácidos, certinho? Então, exemplo aí, você tem a diamina mais o diácido, vai formar poliamida, que é o nylon que a gente utiliza em linhas de pesca, fibras, também pode ser utilizado em fibras têxteis, certo? Outro polímero bastante comum, bastante utilizado pela polícia, é uma fibra, que ela é mais resistente que o nylon e que o próprio aço, que é o que se convencionou a chamar de Kevlar. É utilizado o quê? Em coletes, né, de policial ou em trajes aí de bombeiros e também na indústria bélica como um todo, porque é muito leve, pessoal, e ela é muito resistente também esse material, tá? Ó, em roupas contra incêndio, colete à prova de balas, ou nos capacetes das Forças Armadas, como está ilustrando aí. Com relação aos policarbonatos, né, eles vão ter esse grupo aí químico, tá? Vai acontecer por meio de um processo esterificado por fenóis. O que é fenol? Você vai ter um anel aromático, uma estrutura, como vocês estão vendo aí, ó, essa estrutura hexagonal com um círculo no meio é o anel aromático, tá? Então, representando aí os grupos dos fenóis. Então, são transparentes, a sua característica física, eles são transparentes, certo? Eles têm alta resistência mecânica e são usados, por exemplo, nos visores e bem como nas janelas de avião, que é o Lexan. Outro exemplo seria os polímeros obtidos por meio das resinas epóxi, que são formados a partir de uma dada reação entre bisfenóis e epicloridrina. Então, você está aí tendo a reaçãozinha também. Depois da seta da reação, nesse caso aí, em específico, você observa que não saiu água. Está lá a setinha da reação, né? Pressão, temperatura, catalisador. E ao final você vai ter a resina epóxi, sinalzinho de mais e um HCl. Então, percebe que nesse caso você tem também um polímero de condensação, só que a molécula eliminada não é mais a água, é o ácido clorídrico, é o HCl. Mas o importante é que seja eliminado uma molécula, certinho? Que aí caracteriza o nosso polímero de condensação. Então, eles são usados aí como adesivos, também tintas, certo? Seguindo, poliuretanos.
eles são formados a partir da reação entre dissocianatos e etilenoglicol. Então, está aí uma estrutura sendo representada, 2,4 tolueno de isocianato mais o etilenoglicol. Então, vocês percebam, pessoal, que sempre vai ter o quê? Uma ruptura de uma ligação química para conseguir agregar a próxima estrutura. Perceba que nesses dois casos aí, os monômeros, eles são diferentes entre si, que é o que caracteriza aí um polímero de condensação. Nos polímeros de adição, nós vimos que, basicamente, os monômeros, eles são iguais, tá? Se você vai fazer aí, no primeiro caso lá que nós vimos o polietileno, os dois monômeros, o etileno, ele era igual, tá? Os dois carbonos, junto com os outros dois, por meio da quebra da ligação dupla entre os carbonos, formava o nosso polietileno. Então, monômeros iguais, polímeros de adição. Polímeros de condensação são monômeros diferentes, tá? Como ilustra aí o processo. A fabricação de espumas para colchões e travesseiro, ele é muito empregado, esse polímero. Então, consideramos o que nós já vimos a respeito dos polímeros. Você acha que os polímeros são maléficos ou benéficos para a sociedade? O que você acha? Então, nós temos as duas formas, a forma maléfica e a forma benéfica, né? Depende do modo que você vai usar. Então, ele pode ser maléfico de que forma? Né? De que forma os polímeros são considerados maléficos para a nossa sociedade? E benéfico, por que ele seria benéfico? Então, é o que nós vamos ver agora. Com relação aos plásticos, é muito prático para a gente, né? Não ter que lavar a louça, utilizem uma embalagem plástica para proteger alguma coisa, só que para o ecossistema, o que acontece aí se ele não for descartado ou reutilizado, reciclado da forma correta, né? Como ilustra aí a imagem. O plástico, lembrando que ele pode levar mais de 400 anos para se decompor, para assumir, né, a sua estrutura. E isso ocasiona um grande acúmulo. E vai chegar uma hora aí que vai faltar espaço, né? E aterro sanitário, e acontece isso que estão fazendo aí nas praias. Então, os lixões a céu aberto contaminam a água e os lençóis freáticos. Mas de que forma nós podemos reverter essa situação? Nós podemos reciclar, certo? Por meio do derretimento ou da remodelagem. Os termofixos são difíceis de serem reciclados. Por quê? Porque não muda a sua forma com aumento ou a diminuição da temperatura. Então, eles são mais difíceis, eles não podem ser derretidos junto com aqueles plásticos que são facilmente derretíveis, né? Os termoplásticos. Então, nas embalagens plásticas, não sei se você já percebeu, mas existem códigos para você identificar cada tipo desse daí de polímero. Ó. São 7. Por meio desses códigos, as indústrias aí que recolhem esses plásticos, elas vão saber depois se é possível reutilizar, se é possível reciclar, né? Ou não, tá? E aí vai para um descarte final, eles armazenam de uma outra forma, dependendo do código que vem em cada plástico. Se você nunca percebeu, dá uma olhadinha aí num copo descartável ou em uma vasilha de plástico aí na sua casa, certinho? Que aí você vai observar que vai ter um desses códigos. Com relação ainda à reciclagem dos plásticos, nós podemos ter ela por meio de uma reciclagem mecânica, que acontece por meio de moagem, lavagem, aglutinação, depois coloca para secar e faz o reprocessamento, que vai originar aí grânulos que são remodelados, certo? Pode ser por meio também de uma reciclagem química, onde ocorre um reprocessamento para a criação de outros materiais, e não mais o que era antes de todo o processo. Então, nós podemos ajudar no supermercado, levando ecobags, né, ou então sacolas de feira. Nós podemos comprar produtos com embalagens biodegradáveis. Nós podemos adotar garrafas retornáveis. Em casa, nós podemos utilizar essas embalagens de plástico que nós já compramos no supermercado, utilizar ela para outras coisas, né, não simplesmente jogar no lixo. Separe para a devida coleta de material reciclável e evite o uso de descartáveis, como copos, talheres.
e pratinhos. Eu sei, pessoal, que é bastante prático, mas se a gente for pensar a longo prazo, vai fazer um mal para o nosso ecossistema, certo? Então, vamos lá praticar um pouquinho a respeito dos polímeros de condensação. Essa questão eu retirei do A Prova Enem, unidade 2, a página 199, a questão número 1. A celulose é um polímero natural encontrado, por exemplo, na madeira, no algodão e em vários outros vegetais. Em virtude de ser uma excelente fibra, ela é empregada na fabricação de diversos tecidos para roupas e calçados. A celulose é uma das substâncias orgânicas mais abundantes no mundo, sendo que bilhões de toneladas dela são produzidos anualmente a partir de carboidratos sintetizados na fotossíntese. A unidade repetitiva da celulose é um carboidrato, como mostra a equação química a seguir. O que é? Lembrando, para quem prestou atenção, o que seria essa unidade repetitiva? Seria o nosso monômero. Lembra lá da corrente? Seria o elo da corrente, tá? Então, você está vendo aí a estrutura química desses carboidratos. A junção de vários deles vai dar o nosso polímero, certo? Então, o que a questão quer em si? De acordo com as informações acima, a celulose é obtida a partir de... Quero saber o processo de obtenção da celulose. Processos industriais específicos, se você leu a questão com calma, você vai ver que é algo já natural, tem nas árvores, tem nada de processo industrializado não, tá? B, tecidos constituintes de roupas e calçado. Você acha que eu vou tirar a celulose já dos tecidos? Ou os tecidos eles são feitos a partir da celulose? É diferente. C, interações intermoleculares entre unidades repetitivas. Será que é isso? Interações intermoleculares, monômero com outro? Vamos ver. D, processos celulares realizados pelas plantas, como a respiração. Quem prestou atenção nas aulas de biologia, o professor disse que respiração celular da planta é diferente de fotossíntese. O processo aí de retirada da celulose não acontece na respiração, como a questão diz, acontece na fotossíntese, que é um processo contrário à respiração, tá? Então, aí, novas ligações covalentes que são formadas entre moléculas de carboidrato. Eu falei na aula, durante a aula anterior a essa, que os monômeros, para que um se junte com o outro, é necessário que uma ruptura de uma ligação química para formar uma nova ligação com os monômeros, tá? No caso de condensação, vai gerar algo além do nosso produto principal, que seria o quê? Uma molécula de água ou de HCl. Mas é isso mesmo, vai ser novas ligações covalentes que são formadas em moléculas de carboidratos, tá? Alternativa aí. Questão número 2. Os plásticos ambientalmente degradáveis, desculpa, essa questão eu tirei do A Prova Enem 2, unidade 2, página 200, questão número 4, certinho? Os plásticos ambientalmente degradáveis compõem um vasto grupo de materiais poliméricos, naturais e sintéticos, que sofrem alterações químicas sob a influência de fatores ambientais. Os PADs podem ser provenientes de fontes renováveis e de fontes não renováveis. A degradação pode ser descrita como um processo irreversível, ou seja, não pode voltar do que era antes, que leva a uma alteração significante na estrutura do material, sendo caracterizada tipicamente pela alteração nas suas propriedades, que são peso molecular, estrutura, e ou pela sua fragmentação, como mostra o esquema ao lado. Você que está pequenininho, mas se você for pegar no livro, você vai ver perfeitamente. Você vai ter um esquema, um polímero lá em cima, com a ação da chuva, de micro-organismo, de calor, você vai ter a quebra em pequenas moléculas e lá no final os componentes como CO2, H2O sendo decomposto. Tá? É isso que está ilustrando o esquema. Comando da questão. Os PADs são ditos ambientalmente biodegradáveis em decorrência de sua degradação ocorrer a partir de quê? Alternativa A. De mecanismos industriais com liberação de moléculas de dióxido de carbono. Eu estou falando de mecanismos industriais no esquema? Não. Ele está exposto à umidade, ao calor, então isso não tem nada de industrial. B.
da sua exposição a fatores tais como luz, calor, umidade e a micro-organismo, exatamente o que eu falei, a gente nem precisaria ler as demais, né, mas ler só por desencargo de consciência. C, da conservação direta da sua cadeia polimérica em água, gás carbônico e biomassa, o esquema está dizendo que acontece outras coisas antes disso. Então, não é conversão direta. E aí, de um processo rápido, que não afeta as suas propriedades iniciais e o meio ambiente. Então, essa aí, ela está errada porque a própria questão, ela diz que é um processo irreversível, onde perde, sim, as suas propriedades iniciais. Então, não há dúvida que o nosso gabarito seja a alternativa B de bola, a exposição a fatores tais como luz, calor, umidade e a micro-organismo. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido bastante os termos a respeito dos polímeros, tanto de adição quanto de condensação. Espero vocês nas próximas aulas. Não esquece de checar nosso material nas nossas plataformas. Fique com Deus, bons estudos. Tchau, tchau.